Feito por nós. Boa noite, igreja. Paz, graça e paz. Livro de Lucas, capítulo 1, o verso é o 37. E diz assim: porque para Deus nada é impossível. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: para o nosso Deus não existe impossível. Pode sentar, querido. Tá linda de verde, tá chique, lá na cidade é chique no último. Quando nós começamos a fazer uma junção dessa palavra a respeito do Deus do impossível e ao domingo de família, eu quero dizer que um dos maiores projetos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é a respeito da nossa família. Eu quero deixar claro que em todo momento em que Jesus ele esteve aqui na terra, ele trabalhou em prol das famílias. Ele curou, ele ressuscitou filhos para que houvesse uma junção de alegria no meio da família. E quando eu vou falar de família, eu quero lhe falar de uma família que tinha muita amizade com Jesus. Muitas das vezes nós brigamos por ocupação de cargos, de ministérios, lutamos para ser reconhecidos aqui na terra como missionários, pastores, evangelistas. Mas a Bíblia diz que uma das casas onde Jesus procurava para pousar, para descansar, era na casa de Lázaro. Lázaro não era pastor, não era presbítero, Lázaro não era sacerdote, mas Lázaro era amigo de Jesus. É pensando nessa noite, nessa família, que eu quero falar um pouquinho da história de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro, eles são uma família amada de Jesus. Uma família onde, quando Jesus ele procura na sua forma física, na sua forma humana, quando ele procura descansar, ele vai até essa casa. Eu imagino Jesus batendo um papo com Lázaro, trocando uma ideia com Lázaro, porque com um amigo que é amigo, nós conversamos e temos diálogo. Não, aquela pessoa que você é cheio de dedo para conversar, que você precisa pensar o que vai falar, ele não é seu amigo, é um colega. Não, com amigo nós damos risada, nós choramos, nós contamos, o verdadeiro amigo, nós contamos as nossas dores, não temos vergonha de expor a nossa emoção. Eu imagino Jesus chegando na casa de Lázaro. A primeira cena que eu encontro uma mulher que está ocupada demais. Uma mulher que está dizendo assim: olha, Jesus, eu acho melhor o Senhor já trocar essa túnica, já tirar as sandálias dos seus pés, tomar um banho, para que o Senhor possa descansar. Eu já coloquei o carneiro, ou já coloquei o cabrito, já coloquei, vamos trazer para o dia de hoje, uma limonada, já coloquei um chá, para que o Senhor viesse tirar um momento de descanso. Existem muitas de nós que nós somos assim como essa mulher. Marta, ela era preocupada em servir. Ela preocupada, não é pecado servir. Um dos maiores dons que nós temos na nossa vida é quando nós entendemos a importância de servir. Mas nós não podemos deixar que a servidão seja maior do que a nossa adoração. E você está no culto, está pensando: o que eu vou colocar na marmita? A minha roupa está no varal, eu não passei uniforme de amanhã. Não, querido, você não pode perder o momento de aproveitar que Jesus está dentro dessa casa. E você diz: não, independente dos meus afazeres, independente do que eu tenho que fazer amanhã, eu entrei nessa casa e eu vou adorar ao meu Senhor. Eu imagino Jesus dentro da casa e Marta perdendo a oportunidade de adorar. Marta perdendo a oportunidade de expressar glórias a Deus naquele momento. Você não pode deixar que os seus problemas, que os seus afazeres, até mesmo ministerial, venha roubar a essência de filho adorador que você tem. Eu costumo dizer, e digo com muita propriedade, que o primeiro ministério é o ministério da família. Não adianta nós sermos excelentes obreiros na casa do Senhor, excelentes
músicos da casa de Deus, se nós ainda não reconhecemos esse exercício dentro da nossa casa. Não, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Então, querido, lembre, cuide da sua família. Eu imagino Jesus conversando com Lázaro, e Jesus batendo aquele papo legal com Lázaro, e ele diz para Lázaro: Lázaro, eu encontrei com 10 leprosos. Na época, lepra era algo incurável. Hoje não, hoje temos a medicina avançada dizendo a respeito do Hanseníase, aonde cuidam-se dessa doença. Mas eu imagino aqueles leprosos, até mesmo por não ter uma conscientização, não ter o trabalho de humanização em cima daqueles leprosos, faltavam partes do corpo, perdiam dedos, pé, e eles estavam excluídos da sociedade. Jesus se encontra com 10 que está com uma história de ponto final, com 10 que está com uma história de que está acabado, de que nada vai dar certo, e Jesus vai e cura os 10. Eu imagino Jesus contando isso para Lázaro, e Lázaro de boca aberta. Bom, primeiro eu já estou apresentando para você um Jesus que, independente do diagnóstico, independente do papel assinado, a última palavra quem dá sempre será Jesus Cristo. Então talvez você chegou dizendo: está acabado, não vai dar certo, não tem mais jeito, agora é tentado de outra forma, e Deus está dizendo: a última palavra quem dá para a sua vida ainda continua sendo eu. Aleluia, santo, 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 é esse Deus. Jesus está conversando com Lázaro, e talvez Lázaro, extasiado, animado, talvez Lázaro tenha um perfil, como é seu nome? Tuti. Talvez Lázaro tenha um perfil como Tuti, um motivador, um impulsionador. Ele está dizendo: yes, Jesus, que maravilha. E os 10? Afinal, Lázaro estava dizendo: Jesus pegou alguém com uma história destruída, com um final de história, e reconstruiu a história. E esses 10 leprosos? Pergunta o Tuti para Jesus. E aí Jesus olha para Lázaro e diz assim: só voltou um para agradecer. Jesus já estava nos ensinando a lidar com a ingratidão. Talvez você tenha feito tanto bem a alguém, tanto bem a uma casa, a uma pessoa, a uma família, e você está esperando um reconhecimento, dizendo: poxa, pelo menos um muito obrigado. Jesus está dizendo: acostume fazer o bem sem olhar a quem. Os ingratos estão no nosso meio, mas o Deus bondoso, aquele que é cheio de misericórdia, Ele também está dentre nós, independente de quem volta para agradecer ou não. Jesus é aquele que soma todo o bem que nós fazemos, e Ele diz: eu sou um Deus que não fico devendo nada para ninguém. Você pode ficar de pé, mocinha de cabelo curto aí, loirinha, relembrando o Shai que chois. Ele mande cobia de súbia, ele que ni refolde res. Eu fiz a introdução dos 10 leprosos, e aí esses 10 leprosos estavam com um pré-diagnóstico de uma história acabada, de uma história em que não haveria mais solução. Mas Jesus chega no ambiente e começa a reescrever a história. Jesus cura os 10. Jesus, ele não olha se os 10 têm algumas qualidades, o mais espiritual, o que prega, o que canta. Jesus apenas cura. Jesus está dizendo: tu é minha filha. Há momentos que você se sente tão insuficiente, dizendo: Senhor, eu já falhei tanto, eu já errei tanto. E Jesus está dizendo: dos teus pecados eu não me lembro mais, das marcas do teu passado eu não me lembro mais. Relemando chinerécia. O Satanás tem tentado brincar com a tua emoção, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para sarar a tua emoção, dizendo: do que passou na tua vida, eu curei toda a lepra, e eu já não lembro mais. Oh, ele manda só ideia, sai. Ele bionde chi nesse, que ele manda sua ideia todo esse. Lázaro, ele está tendo um aprendizado de perto. Eu digo para minhas amigas, eu digo a lugares que passo, que sempre procuro andar com alguém que tem um nível melhor, um nível espiritual.
melhor do que o teu. Não, não. Se você começar a andar com galinha de Angola, tô fraco, de repente você começa a ficar fraco. Não, você começa a olhar as pessoas e dizer: olha, tá difícil, não vai dar certo, eu tô fraco. Daqui a pouco você muda aquela postura de homem, de mulher vitorioso. Daqui a pouco você muda essa postura de águia, de quem nasceu para voar, nasceu para vencer, e começa a se rastejar dizendo: estou fraco, eu estou fraco. Aleluias! Louvado e engrandecido é esse Deus. Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é grande. Alemanda aqui, ramanda cheia, alabace. Tem Maria. Maria, a Bíblia diz que a prostituta que ungiu os pés de Jesus. Imagine que mulher estratégica, imagine que mulher inteligente. Não, essa eu quero deixar só para mulher. Dá uma olhada para mim e fala: seja inteligente. Não, Maria entra no ambiente e ela entra sem fazer barulho, ela entra sem fazer escândalo. Não, ela sabe que existe um jugo, que existe uma desigualdade, que existe um complexo de impureza sobre a vida dela, e ela busca a estratégia. A mulher inteligente, ela é estrategista. Diga: mulher inteligente, ela é estrategista. Maria, ela pega o que ela tem de melhor. Diga: o que tem de melhor. Jesus, ele não precisa de nada nosso, nada. Mas Maria pega o que tem de melhor. Eu fico impressionada que quando eu me insiro, me coloco no meio, porque também sou humana e faço parte da Igreja de Cristo, que quando nós nos preparamos para vir ao culto, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós escolhemos o melhor para nós e o pouco para Deus. Eu vou levar uma oferta. Nós já deixamos os R$2 separado, porque vai que o pregador começa a mexer com a minha emoção e eu tenho que dar uma oferta maior. Ei, Maria pega um perfume precioso, ela pega algo caro, de grande valor. Para de trazer migalhas na presença de Deus. Quem quer viver o extraordinário tem que fazer coisas extraordinárias. Quem quer experiências do extraordinário tem que aprender a andar na plataforma do extraordinário. Maria pega aquele perfume caro. Maria pega aquele perfume que aos olhos humanos era impagável. Ela quebra. Eu estou imaginando Maria quando ela está quebrando aquele frasco, aquela embalagem, ela está quebrando o coração. Ela está dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui quebrando o meu complexo de inferioridade, meu complexo de rejeição, a minha depressão, a minha síndrome de pânico, e eu quero derramar o melhor perfume que existe na terra. Aonde? Nos teus pés. Eu quero liberar uma palavra de cura nessa noite, para mim e para você. Não importa como estão suas emoções, porque uma das maiores problemas nossos no tempo de hoje são doenças psicomáticas, emoções desequilibradas, é ansiedade, é pânico, depressão. Mas eu quero nessa noite que você quebre o seu coração, e quando quebrar o teu coração, sai um perfume, um incenso suave, um óleo suave, que é ao ponto de surpreender a Jesus e dizer: que óleo precioso é esse? É óleo de uma mulher fracassada, é óleo de uma mulher deprimida, mas eu entrei com uma disposição de adorar e exaltar ao meu Deus que tudo pode. É nessa noite. Maria, quando ela faz esse ato, ela faz um ato físico. Ela quebra um vidro, derrama o perfume precioso. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para glorificar, para exaltar, para bendizer ao nome santo do Senhor.
Essa família tem uma história. Como é bom família que escreve história. É bom. Talvez, se eu fosse sentar com alguns, quantos currículos nós teríamos para apresentar ao nosso Deus? Quantos currículos nós teríamos para contar dizendo: Deus, eu tenho história contigo, eu já vivi o extraordinário na tua presença. Eu estava relatando hoje ao pastor, à pastora, ao casal de pastores, que a minha mãe, ela teve um câncer, um nódulo cancerígeno na cabeça do lado direito, e esse nódulo que estava do lado direito dela imobilizou todo o lado esquerdo. E eu, nova convertida, eu disse a Deus: se o Senhor me ama, cura minha mãe, eu sou filha única. Eu falei: se o Senhor me ama, cura minha mãe. E um dia de madrugada, Deus me levantou e falou: ora, está chegando libertação e salvação para a tua casa. Eu levanto e eu vou orar pela minha mãe. A minha mãe, ela tem uma crise convulsiva naquela madrugada. Ela vomita uma bola transparente, cheia de líquidos. E dentro dessa bola transparente, cheia de líquido, tem gilete, lápis, cigarro, cabelo. Eu estouro aquela bola. Eu começo a gritar. Vou correndo, chamo o meu pastor. Meu pastor vem até a minha casa, ele estoura aquela bola. Sai um cheiro fétido. E a minha mãe fica se contorcendo como cobra na cama. E de repente ela cai num sono profundo. O meu pastor disse para mim assim: dorme tranquila, filha, chegou libertação e salvação para a tua casa. Dá um tapinha no ombro do teu amigo aí e diga: chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou. E a minha mãe, quando foi pela manhã, ela levantou totalmente curada. Aquela mulher que andava paralisada do lado esquerdo, com um nódulo atrás da orelha, aonde estava o nódulo da orelha direita, tinha 25 pontos. Deus curou a minha mãe. O Deus da cura também está aqui. O Deus que liberta as emoções, o Deus que alinha os nossos pensamentos, o Deus que faz coisas extraordinárias, também escolheu para dizer: está chegando libertação e salvação para dentro da sua casa. São currículos de milagres, currículos de histórias, porque o nosso Deus, ele é especialista em escrever a nossa história. Tem um moço lá no fundo, ele está de camiseta verde oliva, verde militar, de barba. É você. Deus, ele é especialista em fazer de novo. Deus, ele é especialista em não deixar nada daquilo que ele prometeu na nossa vida, ainda que nós venhamos temer. Ele vem e reafirma os nossos pés para fazer de novo. Quando a minha mãe teve o câncer, eu senti muito medo e Deus curou a minha mãe do câncer. Depois eu tive um câncer no intestino e Deus curou a minha mãe desse câncer. E eu estou falando sobre isso e eu falei: Deus, e o que tem a ver esse moço? E o meu Deus falou assim: diga a ele que eu sou um Deus que, independente de qualquer situação, seja financeira, seja sentimental ou saúde, sou eu um Deus que entra com uma providência. Deus está mexendo na tua vida secular. Não, Deus está falando de dinheiro, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Algumas pessoas olham para você e tem você como sonhador, tem você como alguém que não dá certo na sua vida financeira. Mas hoje Deus chegou aqui dizendo: eu sou um Deus que paga a sua conta, sou um Deus que te levanto financeiramente. Eu estou tirando você dessa vergonha e vou colocar você no espaço onde vão olhar e vão dizer: chegou sobre a vida dele, sobre a casa dele, uma dupla honra. Jesus, embora procure lugar para descansar, ele trabalha. Todo momento que foi levantado o ministério de Jesus aqui na terra, ele não parou, ele trabalhou. Eu imagino Jesus fazendo missões, curando, pregando, dando mentoria, alinhando as pessoas
num propósito. Coloca a mão no teu coração e diga: Jesus tem um propósito para a minha vida. Talvez você está aqui achando que você é só mais um na igreja. Jesus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui em vão. Você não está aqui para ver as pessoas contarem testemunho, contar história e você não viver nada. Não, Jesus tem um propósito para a sua vida. Eu tive o privilégio ontem de passar um curto espaço de tempo com você. E uma das coisas que eu citei é a mesa, porque a mesa é lugar de relacionamento, né? E na mesa a gente fala um pouco de tudo. E uma das coisas que eu citei a mesa foi a sua simplicidade, o seu jeito calmo, meigo e envolvente. Porque quando nós falamos, e com todo respeito, porque você já saiu dessa fase, mas quando nós falamos de filho de pastor, principalmente eu que venho de uma história que não enquadra com libertação, que não enquadra com salvação, vem de vícios, de bebida. Quando nós falamos de filho de pastor, sabemos que existe uma cobrança maior. E talvez por existir essa cobrança maior, esses que são filhos, eles se resguardam no seu núcleo de amizade. Eles se resguardam naqueles que se deixam chegar para perto. Enquanto eu estou aqui, pastora, o meu Deus diz assim: diga a ela para cortar o cordão umbilical. Relemando ou desirra, relemande caia chou desirre, porque eu vou te levar para fora do país. Alamando ou desirre, Nécia, há uma promessa de kia chomaia súbia. Não há momentos que oram e diz: não tem como, porque a família não tem condições. Não, você vai fazer esse TCC, essa experiência, o seu nome vai ser comentado. Eu vejo multidões te olhando e Deus está dizendo: diga a ele que eu estou reafirmando a promessa. Eu vou te levar para fora desse país. Oh, redebada aqui. Pode chorar. Chora. Né? A gente tem aquela brincadeira, né? Mãe, pode chorar. Chora. Ele vai viver experiências fora desse Brasil. Ele vai ter o nome comentado, falado. Deus, ele realiza projetos, e o que ele tem para a sua vida é projeto. Jesus, ele está andando, e dentro da casa de Marta e Maria está acontecendo um problema grave. Lázaro está ficando doente. Não, eu quero falar agora para você que está na sua casa me assistindo, que está online, conectado nesse canal, para você que está presencial, eu quero deixar que você guarde bem isso. Não é porque servimos Jesus que nós não vamos passar por aflição, mas Jesus, ele não pula fora do barco quando nós estamos em aflição. A casa de Marta e Maria, Lázaro, o sacerdote, aquele que é o provedor, porque naquele tempo não tinha esse negócio de feminismo, né? A mulher vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Eu não sei quem inventou isso. É tão gostoso o homem abrir a porta. Não. Eu falo para as mulheres assim: volta a ser feminina e não feminista. Volta, dá uma de boba, filha. Acabou o gás. Fica sentadinha lá e fala: amor, acabou o gás. Mas você não trocava de gás até onde? Desaprendi. Não sei o que deu aqui, eu desaprendi. Deixa o homem paparicar, né? Vou dar receita para o homem. A mulher gosta de ser elogiada, gosta de ser bem tratada. Não, a mulher gosta de... A gente não cansa de ouvir ele falar: você é linda. Não, você já falou para ela hoje: você é linda, eu te amo. Não, aí tem mulher que não sabe nem receber elogio. Para de graça, larga a mão dessa bobeira. Não, se derrama e fala: obrigada, amor. Não, porque tem mulher que é uma mulher abacaxi, uma mulher problema. O que é ser uma mulher abacaxi? Aquela que gosta de tomar atitudes, que gosta de ir à frente dando ordem. Não, é eu que troco o botijão de gás, eu sei trocar pneu, eu não dependo de homem para ninguém. Então por que você casou, querida? Ficasse numa vida independente, ficasse solteira, divorciada, viúva, aí você pode dizer que você não precisa de homem para nada.
Lá na minha casa, se eu não trocar de luz, eu tenho que acender vela, porque quem tem que tomar conta de mim sou eu. Mas oh meu Deus, se eu fosse casado, eu tinha até dó desse homem. Se ele não trocasse a luz, nós ia ficar 6 meses no escuro. Mas que eu não trocava, eu não trocava. Aproveita, não deixa esse homem se tornar um banana. Deixa esse homem ser um homem alfa, aquele homem que toma decisões, aquele homem que se responsabiliza pela casa, pela família, dizendo: pode deixar comigo, mozão, que eu já estou chegando para trocar esse gás. Pode deixar comigo, mozão, que eu já vou trocar essa lâmpada. Chegou homem nessa casa. E você dá uma de princesa. Se não tem gás, amor, que tal a gente jantar fora então? Dá uma de boba. Não, ai amor, não tem gás. Estava tão pensando em ir naquele restaurante então. Né? Tem gente que tem que aproveitar, sabe, os equilíbrios da vida. Marta e Maria estão com um problema, que o sacerdote da casa, aquele que cuida, aquele que tem responsabilidade, aquele que ganha dinheiro, que sustenta, que faz o intercâmbio da manutenção da casa, ele fica doente. Todas as vezes que Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida, Ele vai usar aquilo que nós mais amamos. Eu vou repetir para vocês entenderem bem, porque agora é uma senha complicada. Todas as vezes que Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida, Ele vai tocar naquilo que nós mais amamos. Não, você pegou a senha? Tem uma mulher negra com vestido estampado atrás da esposa do pastor ou pastora. Fica de pé um pouquinho, a senhora. A senhora. Todas as vezes que Deus, Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida, Ele vai tocar naquilo que nós mais amamos. Às vezes eu perguntava para Deus: por que o meu filho está passando por isso? Por que meu filho está se comportando dessa maneira? É porque Deus sabia que se Ele tocasse no meu filho, mudaria o meu coração. Enquanto eu estou olhando para você, eu estou vendo a lágrima de uma mãe. E Deus está dizendo: eu sou advogado dos advogados. Eu vejo Deus de uma forma extraordinária defendendo a vida do teu filho. Ele diz: descansa, mulher, porque eu já ouvi a tua oração, eu já vi as tuas lágrimas, e eu estou lutando em favor da vida de quem? Do teu filho. Isso. Você fica de pé, vestido pink. Eu tenho 4 minutos. Retia soe, relibiando sei que ni refaz. Assim como Deus ouve o choro de uma mãe, Ele ouve o choro da mulher solitária. Quando eu me divorciei, eu fui casada durante 17 anos, apaixonada, mas um casamento completamente derrotado. Um casamento que foi pautado, embora ambos eram pastores, presidentes de uma obra, embora uma igreja linda, o meu ex-esposo tinha um espírito de prostituição, um espírito de sedução. Aquele homem, ele não resistia em ter relacionamentos extraconjugais. Ele chegou a ter filhos fora do casamento, e eu criei esse filho. Eu escondi aquela dor da traição, da humilhação, para manter no meu casamento uma aparência, porque uma das coisas que eu tinha medo, e a Bíblia diz, aquilo que eu mais temia é o que aconteceu comigo. O que eu mais tinha medo era ser uma mulher solitária, ser uma mulher divorciada. Meu casamento acaba, meu ex-marido vai embora com a melhor amiga. Alguns irmãos da igreja procuram ficar do lado dele, um dos meus lados, e outros ficarem em cima do muro. Não é isso, não é sobre isso que nós estamos falando, porque isso já está resolvido na minha alma, no meu coração, e eu já venci esse problema. Mas Deus me disse assim: diga a ela que eu sou um Deus da mulher solitária. Relemando de súbia de quirra eli de sol de res. Eu estou vendo um amor tão especial de Jesus sobre a tua vida.
Eu estou vendo Jesus cuidando de você em detalhes. Você, enquanto está sentado aqui, você está banhada de suas emoções e preocupações, e tem pessoa torcendo para ver você para baixo. Deus está dizendo: eu vou entrar como plataforma e vou colocar você para cima. Não tem sido fácil levantar da cama, não tem sido fácil sair de casa. Você tem lutado com as suas emoções, dizendo: Deus, eu não aguento, eu quero morrer. E Deus está dizendo: eu vim para te dar vida, e dar vida em abundância. Eu estou escrevendo a tua história e colocando você numa plataforma. Porque qual é a plataforma? Em cima. Lázaro está doente. Marta e Maria estão com pessoas da casa, pessoas que estão de alguma forma tentando auxiliar Marta e Maria, estão ajudando. Eu vou trazer essa família para a atualidade, para que todos possamos entender. Tem alguém doente, os vizinhos, um fala assim: ó, pode deixar que eu lavo a roupa. O outro fala assim: ó, deixa que a canja eu faço. Ajudando Marta e Maria. Quem sabe Marta, tão atarefada, tão ocupada, está ali desequilibrada, não sabendo o que fazer. Maria chorosa, porque existem coléricos, sanguíneos, né? Cada um reage de uma forma diante das dores. Não, eu sou aquela que, se você me pressionar, eu tenho mais força. Quanto mais me aperta, mais ousado eu fico. Não pode me apertar. Se você quiser me paralisar, olha eu dando a arma. Se você quiser me paralisar, deixa eu na vida fácil, me enche de elogio, eu paraliso. Aí eu quero uma rede preguiçosa, sabe, pastor? Mas quando lanço o desafio, quando tem uma dor, quando tem uma luta, quando tem uma prova, surge uma Sandra, eu vou. É por isso que o meu logo é: se Cristo comigo vai, eu irei. Porque surge uma força do céu extraordinária dentro de mim, e eu não paro enquanto eu não venço. Não, eu não consigo ficar, é de mim. Eu até estava hoje conversando com a Marina a respeito da linguagem do amor. Tem pessoas que gostam daquela linguagem melancólica, né? Ai, me abraça, ai, aperta. Eu falo: para com esse negócio. Eu gosto que faça serviço mesmo. Vai em casa, limpa minha casa, passa minha roupa. Linguagem. Se você me ama, colabora, ajuda eu a andar. Sai do meu caminho, ajuda eu a andar. Abraço não vai ajudar eu a pregar, não vai ajudar eu fazer meus esboços. Pastor, eu te amo, então vem fazer almoço para mim aqui, já lava a louça e deixa a sobremesa pronta. Não adianta ficar só beijando não, que não vai ganhar meu coração não. Mas tem pessoas que gostam de afeto, de tempo de qualidade. Eu gosto de sentar e conversar. Isso eu gosto. Eu tenho até medo de sentar numa roda de conversa, porque tem hora que os mais próximos ficam virando os olhos, assim como que ele levante, porque eu quero ficar lá conversando. Eu imagino as pessoas, eu imagino Maria com aquela linguagem de tempo de qualidade. Aqui fica aos pés. Marta, serviço. E Lázaro, palavras de afirmação. Olha, que isso. A expressão do amor. Lázaro dava palavras de afirmação, Maria dava tempo de qualidade, e Marta servia. Aquela casa está ruim, aquela casa está, na visão deles, porque eles eram acostumados a ver Jesus presencial, aquela casa está sem Jesus. A casa sem Jesus é uma casa desequilibrada. A casa sem Jesus é casa que arroz queima, óleo cai. Casa sem Jesus, sapato sobe em cima da pia. Casa sem Jesus é um problema. É uma casa desequilibrada. Aquela casa está com um problema. E Marta e Maria estão com pessoas dentro da casa. Marta e Maria estão tão focados no problema. Quando Jesus avisa, quando Jesus recebe o aviso, porque Marta e Maria estão com problema, eles não têm coragem de tirar os olhos do problema.
Elas não têm coragem. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: tira o olho do problema. Tira o olho. Não, tem hora que você está perdendo de viver o agora, porque você está focado no problema. Não, vive agora. Pastora, mas eu vou viver no mundo de Nárnia. Não, mas você também não pode viver sufocado, preso, acorrentado no problema. Marta e Maria estavam com tanto problema que eles não conseguiram ir até Jesus. Pediu para que o mensageiro fosse. O mensageiro vai até Jesus. Jesus está trabalhando, curando, dando mentorias. Jesus dá um retorno, vai lá e fala para Marta e Maria que a enfermidade que Lázaro está passando não é para a morte. Ainda bem que alguém entendeu. Não, mesmo que você esteja com os seus olhos no problema, o que você está vivendo não é para a sua morte. O que você está vivendo não é para a sua falência. O que você está vivendo não é para a sua vergonha. O que você está vivendo não é para a sua perda. Não, Jesus já mandou um mensageiro nessa noite, que se chama Sandra Alves, para dizer para você nessa noite: o que você está vivendo não é para a sua morte. O mensageiro chega, e uma das coisas que Jesus é especialista, ele é simples. A gente espera que Jesus faça uma trovoada, né? Mas se Jesus falar assim, é sim. Se falar não, é não. É simples assim. Jesus diz: é isso que eu digo sim. Você pode falar: vou nadar aqui que deu tudo certo. Jesus falou: não, paralisa e fica quieto. Finge que... O mensageiro chega e dá a mensagem conforme Jesus mandou. A doença que Lázaro está vivendo não é para a morte. As meninas, amigas, as amigas Marta e Maria, elas recebem a palavra, mas ela não acredita. Para de ser Tomé, vai. Se Deus já disse que vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Pastora, vai estar demorando demais. Ah, querido, eu vou contar outra coisa. Depois eu vim do submundo da pobreza, do submundo da vergonha, do submundo do pecado. Fui transformada pelo poder da palavra, porque só a palavra transforma. Não é batendo tambor, não é vendo carta. Quem transforma é Jesus Cristo. Só Ele transforma, ninguém mais. Jesus me liberta de todos os vícios: cigarro, bebida, prostituição, roubo. Ele transforma a minha vida, me insere na sociedade. Eu vou, estudo, começo a trabalhar na prefeitura em cargo comissionado. Aqui todo mundo sabe o que é cargo comissionado. É aquele cargo que o prefeito dá oportunidade. Você não fez concurso, o prefeito foi com a sua cara, te chamou lá e você está lá trabalhando. Eu estou lá, passa o prefeito, passa dois. Eu trabalhei 22 anos em cargo comissionado. 22 anos. Entrou e saiu o prefeito, eu estou plena, linda. Ninguém nem olhava para mim. No penúltimo ano, o prefeito que está lá, ele é o primeiro que invoca comigo e quer me mandar embora. Ele me chama, e interessante que ele me chama na pior fase da minha vida. Ele fala, ele pede para que eu passe no RH, para me assinar minha conta. E nesse mesmo dia eu estou assinando meu divórcio, dia 3 de outubro. Como que você guardou essa data? Dia 4 é meu aniversário. No dia 3 de outubro eu vou lá, assino o meu divórcio. Quando eu chego na prefeitura, você tem a conta para assinar. Eu falei: não vou dar conta. Eu estava passando dores. Eu tinha perdido marido, eu tinha perdido mãe. Minha mãe morreu 15 dias após meu ex-marido sair de casa. Meu filho tinha separado da esposa. A igreja estava se trilhando, quebrando em 1000 pessoas. E aí agora eu vou perder o emprego? Falei: não, Deus, é muita dor para mim. Eu não tenho estrutura. Eu olhei para a moça da RH e eu falei para ela: deixa eu ir em casa, e amanhã eu venho e assino isso. Eu não tenho força. Chorando. Cheguei em casa chorando, dobrei meus joelhos e eu contei para Deus. Falei: Deus, eu não tenho força. Eu estou perdendo tudo. Eu não sei o que fazer agora. E se eu perder meu emprego, Deus, é eu por mim mesma. Eu contei aqui, eu sou filha única.
Eu falei, se eu perder meu emprego agora, como que eu vou comer, como que eu vou beber? Como se eu precisasse trabalhar para isso, né? Mas eu estava contando para Deus a minha limitação, dizendo assim, eu sei que Deus é aquele que sustenta, mas eu estava dizendo, Deus, é muita vergonha, é muita dor. E Deus falou para mim assim, amanhã cedinho, vai linda trabalhar, se arruma e vai linda. Eu falei, Deus, para assinar a carta de demissão precisa ir linda. Ele falou, vai linda. Eu me arrumei, fui toda linda, cheguei primeiro que todo mundo. Ele falou, senta na sua mesa e fica em paz. Eu sentei na mesa, estou lá em paz. A primeira pessoa que desce é a primeira dama. A primeira dama disse, pastor, eu acabei de ligar para você, você acha que não viu? Eu falei, não vi, tudo bem? Ela falou, tudo bem, querida do céu. Eu vi um projeto no Fundo Social maravilhoso. Eu quero que você venha coordenar esse projeto comigo. Ela me tira da prefeitura e me leva para trabalhar sendo voz dela. Eu fazia os projetos, qualificação de manicure, pedicure, cabeleireira, panificação. Trabalhava com famílias vulneráveis. Foi uma coisa maravilhosa, que nas reuniões de primeira dama, eu que ia, ela ficava lá em Boituva fazendo barulho, e eu que ia lindona lá no plenário, toda linda, dizendo, eu vim representar a primeira dama da minha cidade. Ei, é hora que melhora, hora que melhora. Jesus, ele já estava dando a ordem, dizendo, essa enfermidade não é para a morte. Marta e Maria começam a ouvir vozes estranhas. Quando a gente para de falar com Jesus, quando a gente para de orar, nós começamos a ouvir vozes estranhas. Eu fiz essa brincadeira hoje. Eva falava na viração do dia, Adão e Eva tinham um encontro com Jesus. Quando Eva parou de falar com Jesus, ela começou a ouvir cobra. Quando você para de orar, você começa a ouvir o inimigo. Quando você para de acreditar no poder da oração, você vai começar a ouvir vozes estranhas. Vozes que dizem, você não pode, você é incapaz, não vai dar certo. Marta e Maria estão olhando para o problema, está escutando vozes estranhas que estão dentro da casa. E Marta e Maria enterra Lázaro. Enterra Lázaro vivo. Quem sabe, Marta, você me empresta um pouquinho? Vem cá. Quem sabe Marta, que é a mais atrevida, Marta chega na cama, pega no pulso, não sente. Coloca a mão no coração, não sente. Ei, crente, ele não vive por aquilo que ele sente, ele vive por aquilo que Deus é. Não, se eu não sentir um arrepio no pé, para com isso. Você tem que viver por aquilo que Deus é. E o que Deus é suficiente para te sustentar. O que Deus é suficiente para regenerar. Deus é. Não enterra sonho não, não enterra projeto não. Deus, Ele é. Deus. Marta e Maria, eles estão tristes dentro de casa, estão abatidos, estão desesperançosos. Afinal já faziam 4 dias. Tem hora que a gente cansa de esperar o nosso milagre, né? Tem hora que a gente olha e fala, poxa vida, Jesus faz tudo para tanta gente, o que custa fazer só esse para mim? Marta e Maria está lá desesperançosa. E sabe quem está chegando? Jesus. Você perdeu. Marta e Maria está lá desesperançosa. Sabe quem está chegando? Jesus. Jesus está dizendo para você, você está aqui sem esperança? Eu estou chegando. Você fica de pé, princesa. Elemai chou de hitsi, elemando de que rechou de si refaz. Eu olho tanta gente traiçoeira atrás de você. Halamando que fia chou de res. Que há momentos que você diz assim, eu estou perdendo a confiança, eu estou querendo me isolar. Halamando biquia chou. E Deus está dizendo assim, não se contamine com as cobras.
Não se contamine com aqueles que querem colocar você na rodinha de conversa. Já veio conversa sobre relacionamentos, dizendo que você vai quebrar a cara, e Deus está dizendo assim: eu estou com você. Mas você precisa ter um posicionamento, porque tem horas que você abre algumas brechas, e essas brechas te colocam para baixo, te colocam na cama, e Deus está dizendo assim: não, tem um posicionamento. Eu disse que tem libertação, que tem transformação na sua casa, no meio da sua família, e Deus está dizendo: eu vou afastar algumas pessoas, e o nome que eu dou a esse afastamento se chama livramento. Jesus, 4 dias, Jesus chega. Eu creio que quando Jesus está chegando, algum desavisado está dizendo: que hora que ele está chegando depois de 4 dias? Vim fazer o que aqui? Tem hora que parece que Jesus vai chegar tão tarde, né? Quando eu vi as coisas se perderem, quando eu vi as coisas se desfazerem na minha vida, Jesus disse para mim que Ele ia mudar a minha aparência, que Ele ia me dar um carro, mudar a minha aparência e me dar uma cadeira de honra. Eu estava tão destruída, tão perdida nas minhas emoções, passando tantas necessidades, que eu ia almoçar na casa de alguém, já ia com o meu potinho plástico na bolsa. Eu chegava lá na casa daquela pessoa e dizia assim: já que eu vou almoçar aqui, você faz uma marmitinha para mim? Porque agora eu estou morando sozinha, e eu não aprendi a fazer comida para uma pessoa só. Na verdade, eu não tinha comida dentro de casa. Eu estava tomando banho de sabão e passando óleo na perna. As pessoas da minha etnia, as retintas, elas sabem que nós sem creme é um sofrimento. Então eu passava óleo na perna para não ficar com a pele ressecada. E vem Deus e diz para mim: vou te dar um carro, vou mudar a sua aparência e vou te dar uma cadeira de honra. Eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro para sabonete, vou fazer o que com o carro? E Deus trabalhou de uma forma linda, curou uma mulher com câncer, e o dono de uma concessionária me deu uma Arcross. Eu fiquei doente, pregando a palavra. Deus dizia para mim: fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. E a Marina, minha amiga, que hoje é mais do que uma amiga, é uma filha, uma menina extraordinária. Eu falo assim: a Marina, ela não prega, ela não canta, ela não expulsa demônio. O negócio da Marina é tirar foto e cuidar de mim. O negócio da Marina é: ela passa minha roupa, ela cura até o meu dia. Às vezes eu falo: quando eu estava na prova, eu dizia: eu vou me matar. Ela falava: pastora, tudo bem, não dá para só deixar para amanhã, porque hoje só tem agenda para atender. Às vezes a gente procura alguém tão espiritual, tão cheio de revelação, e aquela pessoa não coloca você para cima. Ela não mostra para você quem você é. Você tem um potencial, larga a mão de ser bobo. Você não tem nem tempo para se matar, você não tem roupa para esse evento. Vai para cima, corre, muda a tua história. Ei, sai dessa. A Marina é dessas. A Marina me ensinou a jantar fora. Ei, eu não saía para jantar fora de jeito nenhum. Hoje eu saio jantar fora sozinha, me arrumo. Onde você vai? Vou jantar. Vou jantar fora, sento no restaurante, como uma pizza sozinha. Eu aprendi a fazer companhia para mim, através dessa menina. Essa menina, eu agradeço muito pela sua vida, Marina. Esses dias eu fiz umas fotos numa casa de uma amiga rica, e as pessoas da minha cidade ficou meio que incomodado quando viu aquela casa, né? E queriam saber de quem que é essa casa. E aquela portona de madeira enorme. Aí a moça, para saber, né, ela falou para mim: aquela madeira da porta da sua casa, você pagou quanto? Aí lá vou eu ver a madeira da porta da minha casa. Eu falei: mas minha casa não tem madeira. Então eu ali pensando. Daí eu falei: e a casa da foto não é minha, é de uma moça, assim, assim, assado. E aí eu falei para a Má: nossa, Má, pensou um dia que eu for morar num condomínio, né? Porque a gente tem sonhos. Eu morava numa casa de 3 cômodos com uma goteira em cima da minha cama. Eu não tinha como colocar a minha cama do outro lado, porque chovia na casa toda. E um dia Deus falou para mim: aciona a sua fé. Quanto custa a sua paz?
eu saí daquela casa que eu não pagava nada, que minha mãe deixou de herança. Eu saí daquela casa, aluguei uma casa. E agora que eu estou começando a mexer na casa da minha mãe, e é onde nós estamos com um projeto que eu não vou falar agora. Depois que terminar, tudo concluir, eu falo. Mas eu aluguei uma casa, fui morar numa casa simples. E eu passava numa casa boa, não maravilhosa, extraordinária, mas uma casa boa. E eu dizia para Deus: eu quero morar nessa casa. Eu quero morar nessa casa. Meu sonho, tio, era uma casa com piscina. Eu gosto de uma água que você nunca vi. Eu falei: Deus, eu quero morar numa casa que tem piscina. E eu passava e mostrava aquela casa para Deus. A Marina ia comigo embora. Eu ia levar a Marina, eu pegava o controle da minha casa de verdade, ou controle de televisão, caneta, e apertava assim o portão da casa, assim, falava: olha, eu estou entrando dentro dessa casa. Aonde eu moro hoje? Nessa casa. Você tem que usar a sua fé. Você tem que acionar dizendo: Deus, se o Senhor quer, eu quero. Se o Senhor pode, eu posso. Eu acredito, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que tem. Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para aquela família: não vai morrer. E eles enterram vivo. E Jesus chega. Quando Jesus chega, Jesus, ele pede para que, primeiro ele abraça, ele consola a Marta e Maria. Elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus consola, abraça, acalenta. E depois de tudo isso, Jesus fala: aonde é que puseram? Jesus sabe aonde você colocou a sua dor. Nos primeiros momentos que eu perdi meu cabelo, pastora, eu tenho... Hoje eu não vou dizer que eu tenho. Eu tive uma doença chamada alopécia. Alopécia nervosa. Eu creio que diante de todas as decepções que eu estava passando, o sistema nervoso, eu não tinha tempo para chorar, não tinha tempo para desabafar. O meu corpo respondeu com uma queda, onde caiu todo o pelo do meu corpo, caiu o cabelo, caiu tudo. E eu usei durante um tempo turbante, depois eu usei lace, que não é nada mais nada menos do que peruca. Primeiro eu quero deixar claro para quem usa turbante, para quem usa peruca, para quem usa aplique: nada disso é pecado. São cuidados, estéticas. Cada um tem uma forma de se vestir, de se apresentar. Mas eu estava debaixo de um propósito de Deus: eu vou mudar a sua aparência. Só que eu não estava entendendo. E o meu cabelo caindo, eu ficando careca, e eu usando peruca. E um dia essa peruca está jogada lá no varal, porque quem usa peruca tem essa vantagem: lava a peruca, põe para secar e continua fazendo as coisas. Essa peruca está jogada lá no varal, e eu estou fazendo meu serviço, e eu dobro meus joelhos e começo a chorar. Começo a chorar sem ele nem beira. E o meu neto vem jogando bola na rua suado, e ele diz assim: vó, por que você está chorando? Eu falei: João Pedro, vai jogar bola, vai. Esse que está aí na porta aí. Eu falei: João Pedro, vai jogar bola. Ele falou: vó, por que você está chorando? Eu falei: filho, a avó está careca, a avó está perdendo tudo. Ele falou assim: vó, você está chorando porque você está careca? Deus não disse que ia mudar a sua aparência? Tira essa peruca e vai para cima. Gente, eu tirei a peruca, não coloquei nunca mais. E hoje, enquanto vocês estão pagando 120, 180 de cabeleireiro, 25 na régua. Na régua. Se eu tenho um cabelo como o da pastora Lu ou as demais aqui, eu não estaria pregando hoje, porque até secar, fazer escova, enrolar, não, careca, pastor. Eu peguei um sabonetinho, passei, sequei, joguei do lado e vim. Deus estava facilitando a minha vida. Tem prova que Deus te dá para facilitar a sua vida. É que você não está entendendo. Jesus vai até a frente do sepulcro. A Bíblia diz que ele chora. E ele chora pela incredulidade do povo. Jesus chora quando nós duvidamos do poder dele. Jesus, ele chora quando nós falamos: não, isso não vai dar para Deus fazer. Porque a Bíblia diz: haveria alguma coisa impossível que ele não pudesse fazer? Jesus chora, mas ele dá uma ordem: remove a pedra. Tem coisas que é só você que vai fazer. O remover a pedra é uma posição sua. O remover, vem, vamos trabalhar. O remover a pedra é uma decisão sua. Você decide
se você quer viver com o seu Lázaro enterrado, morto, ou se você quer ter a ousadia de remover a pedra da incredulidade. Senhor, está doendo, mas eu vou remover. Está doendo, mas eu vou me posicionar. Eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar meu temperamento. Eu vou mudar o meu jeito. Eu vou transformar minha vida. Ai, pastora, mas eu já estou velha. Filho, velha é quem morreu, que não dá tempo de fazer mais nada. Mas enquanto você tem vida, você tem oportunidade de mudança. Você tem oportunidade de transformação. Não, tudo acontece enquanto você tem vida. Não deixe as melhores coisas da vida para viver amanhã. Viva hoje. O amanhã não existe. Jesus estava dizendo: remove a pedra agora. Marta e Maria colocam o problema na frente e diz: Senhor, já cheira mal. Você acha que Jesus vai fazer alguma coisa por você para gerar escândalo? Jesus é espetáculo e não escândalo. Jesus é extraordinário e não escândalo. Jesus não vai fazer você passar vergonha. Remove a pedra da incredulidade, do medo. Não remove. Ai, pastora, olha, eu sou manicure lá no quintal da minha casa, no fundinho do quintal, aquela manicure escondidinha. Não, remove a pedra, sai para fora. Você ajuda com uma outra amiga, faz uma rede de manicure aí. Ah, eu tenho um lava rápido no quintal da minha sogra. Sai para fora. Ah, tá 20 anos casado, vivendo no puxadinho da casa da mãe. Pelo amor de Deus. Ô meu filho, vai lá, financia uma casa, remove a pedra, muda a sua história, dá lugar. Por isso que a Bíblia diz: amplia o lugar. Não, quem que vai ampliar? É você. Amplia o lugar da sua vida, a extensão. Não impeças. A primeira vez que eu preguei em várias igrejas. Eu não consigo dizer igrejas pequenas, porque Deus é grande. E a partir do momento que Deus é grande e Ele cabe em todas as igrejas, então não existe igreja pequena. Mas eu já preguei para números menores, 10, 15, 3. Eu, minha mãe e mais um. Eu lembro que a primeira pregação foi eu, minha mãe e eu com um vidro de detergente na mão. A minha mãe começou a dar glória. Eu falei para ela: pai, já está atrapalhando eu, mãe. Deixa eu pregar primeiro. Olha, não queria ser pentecostal ainda, queria silêncio. E quando Deus fez o primeiro desafio, que a Marina ligou para mim, e ela disse para mim assim: ó, tal igreja ligou convidando a senhora para pregar. Eu falei: o sangue de Jesus se repreenda, Marina, eu não vou. Ai, a minha perna, ai que medo, eu vou morrer lá. Eu cheguei lá, preguei, estou viva, estou aqui. Você tem que ir vencendo etapas, removendo as dificuldades da sua vida. Talvez a dificuldade é uma timidez. Dificuldade é dizer: pastora, olha, eu não tenho uma postura profissional. Muda você, vai buscar conhecimento. Ah, eu não tenho dinheiro para buscar conhecimento. Hoje não precisa mais. Abre o YouTube lá e explica tudo para você. Explica tudo. Aí você lê lá, você está pronto. É removendo pedras, é criando a existência, aquilo que Deus tem para a sua vida. Ressuscitar, eu faço. Remover pedra é você. Sabe o que Deus está dizendo? Um milagre eu faço, mas o esforço vai ter que vir de você. Eu poderia nunca conhecer Lince, nunca conhecer a igreja Evangelho Quadrangular. Teve que acontecer uma ativação dentro de mim. Qual foi? Continuar em Jerusalém pregando, continuar anunciando as boas novas de Deus, até que o Evangelho, a minha voz alcançou essa cidade. E Deus falou: agora você vai lá. E eu vou fazer o que lá, Senhor? Você vai remover pedra. Você vai ativar o coração das pessoas, dizendo assim: não, tem uma amplidão, tem algo grande de Deus para a vida dessas pessoas. Quando eles removem a pedra, Jesus dá um brado e Ele diz: Lázaro, sai para fora. Deus está levantando sonhos e projetos nessa noite. Deus está dizendo: não, aquele escritório de advocacia vai sair para fora, aquela loja de roupa vai sair para fora, aquela oficina vai sair para fora. Não, hoje Deus está dizendo: os seus sonhos não vão ficar paralisados, vai sair para fora. Eu não canto que nem a pastora, mas a palavra diz assim, né? Me vestiu com vestes novas. Quando Deus nos veste com vestes novas,
aquilo que é velho não cai bem. Não cai bem mais você ser uma pessoa negativa. Não cai bem mais você não acreditar. Você sabe que uma das coisas que nos impede de recomeçar é não acreditar em Deus, é não acreditar nas suas promessas. Eu começo a olhar, pastor, eu estava vendo Adão e Eva. Eles estavam no paraíso, eles estavam num ambiente maravilhoso, mas a incredulidade pegou o coração de Eva. Sabe o que eu entendo? Quando nós somos incrédulos, nós paramos de conversar com Deus e começamos a conversar com cobra. Pastora, como é isso? Quando nós começamos a ser incrédulo, nós começamos a entrar no Twitter. Talvez eu até erre o nome, porque eu não sei direito esse nome. Nós começamos a entrar nesses sites de relacionamento, dizendo: não, aqui na terra não tem ninguém, vou entrar para ver se eu acho um marido para mim. Quando nós perdemos a questão daquilo que Deus prometeu, nós começamos a achar atalhos naquilo que Deus não procurou para nós. Começamos a procurar sexo ilícito, pornografia, começamos a ler coisas que não enobrecem o nosso pensamento. Querido, com quem é que você tem conversado? Com aquele que fez promessa, ou tem conversado com serpente, aquele que veio para destruir a tua história? É tempo de se pensar. Eva estava no cenário favorável, Eva estava com a promessa nas mãos, mas como Deus, quando ela se afastou um pouquinho de Deus, ela falou: deixa eu buscar algo diferente, deixa eu achar algo diferente. Ei, se não está aqui na presença de Deus, não tem para mim, em nenhum outro lugar vai ter. Eu vou repetir: se na presença de Deus não tem para você, em nenhum outro lugar vai ter. Se na presença de Deus não tem para tua casa, em nenhum outro lugar vai ter. É na presença de Deus que nós sentimos o sabor de uma nova conquista. É na presença de Deus. Olha aqui, eu escrevi algo sobre Eva, porque eu fiquei parado olhando, falei: meu Deus, como pode? Ajuda eu aqui, ó. Lembra-se que fez Adão e Eva caírem? Foi a incredulidade. Deixaram de acreditar no que Deus disse. Eva para de dialogar com Deus e começa a conversar com cobra. Com quem tem sido o seu diálogo? Eu fiz uma pergunta aqui. Com quem tem sido as suas conversas? Com pessoas promíscuas, infiéis, desleais, essas que simbolizam as cobras do dia de hoje. Você já reparou? Você começa a conversar com um murmurador, quando você menos espera, você se tornou um murmurador. Ah, não. Comece a escolher as mesas que você está se assentando. Senta em mesa que fala de projetos e não de pessoas. Senta em mesa que falam de coisas do céu e não de coisas da terra. Ei, querido, se você quer mudar de nível, você também precisa mudar de ambiente. Talvez você é uma mulher ressentida, acabada, depressiva, porque você está fazendo uma coleção de pessoas que são sanguessuga, que tiram a sua energia. Mas hoje Deus está dizendo: muda o ambiente, porque eu vou mudar o começo e vou dar a oportunidade de você recomeçar na tua vida. Oh. Tem um louvor que diz, né? Se Deus falou, Ele irá cumprir. Pastor, não, se Deus falou, Ele irá cumprir. No ano de 2023, Deus falou para mim assim: todo ano eu tiro uma semana. Nessa uma semana eu não prego, eu não saio de casa, eu fico uma semana dentro da minha casa. Nessa uma semana, a única coisa que eu faço, eu oro e tomo banho. Só. É o meu tempo com Deus. Uma semana onde eu entrego totalmente ao Senhor. Passo uma semana em jejum, à base de água, e deixando Deus falar comigo. Quando estava terminando o ano de 2023, eu olho para a parede do meu quarto e Deus diz para mim assim: ano de expansão. Eu falei: meu Deus, o que será que Deus vai fazer comigo? Como os meninos não tiveram aqui, eu quero contar algo para vocês. Eu morava numa casa muito pobre, numa casa sem graça. Uma casa que não combinava comigo. Tem coisa que não combina mais com a gente, né? Não, eu vou dizer para você, esse decote até o umbigo não combina mais.
Essa mini saia não combina mais. Não, essa calça parecendo capacete não combina mais. Não, essa roupa a vácuo que você usa, não combina mais. Tem coisa que não combina mais com a gente. Não, já passou, não é questão de idade, não é questão de corpo, é questão do nível espiritual que nós estamos vivendo, é questão do relacionamento. Eu falo para Deus, Deus, que aonde eu vá eu possa carregar a tua presença, que quando as pessoas olhem para mim possa ver a excelência da tua grandeza. Eu não preciso ser sensual, mas eu preciso ser santa para transmitir o amor de Cristo na vida daqueles que esperam algo do céu. E eu questionei a Deus na minha casa. Orava numa casa ruim, numa casa que eu não tinha dinheiro para arrumar. E eu disse, Deus, eu preciso de uma casa. Não dá para mim ficar nessa casa. Eu vi as pessoas, e não algo que nós não podemos ter é a comparação, porque a comparação impede você de viver a superação. Escreve isso aí, viu? A comparação impede você de viver a superação, porque Deus não chamou você para ser igual a ninguém. Deus chamou você para superar. Deus falou para mim, escolhe uma casa, vai. Já que você está, o seu maior problema é essa casa. Eu vou repetir, mas as meninas sabem dessa história. Escolhe uma casa. E eu fui escolher uma casa num bairro, como eu morava no interior, então num bairro antigo, onde tem aquelas casas de quintal grande. Não, porque agora é tudo meio lote, apartamento, estou falando de casa. E eu falei, eu olhei o portão. Quando eu vi o portão, eu não sabia nem o que tinha dentro. Mas eu disse, Deus, é essa casa que eu quero. E Deus falou assim, então agora começa a usar a sua fé. Começa agora a trabalhar na plataforma da sua fé. A primeira coisa que veio da minha mente, eu não mereço. Deus, Ele não dá porque a gente merece, Ele dá porque Ele prometeu. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus vai permanecer fiel. Não pensa que você está com tudo porque você merece. Você está com tudo porque Deus é fiel. Você está por cima porque Deus escolheu. Ah não, eu prometi, e quando eu prometo eu sou fiel para cumprir. Eu escolho aquela casa. Quando eu escolho aquela casa, numa hora eu passo, eu vejo uma placa escrito aluga-se. Não tinha telefone, ela tinha aluga-se. Eu falei, meu Deus, desvenda esse código para mim, ajuda eu. Fiquei passando um dia, outro dia. Um dia estava um homem mexendo na lâmpada. Eu falo lâmpada, mas é numa câmera. Estava mexendo na câmera do portão, só que eu não sabia que era isso. Estava mexendo, eu parei e falei, e aí, e essa casa? Ele falou, está para alugar. Eu falei, que legal, e de quem que é? Ele falou, é do seu amigo fulano de tal. Eu falei, nossa, eu vou lá falar com ele. Fui lá falar com ele. Cheguei lá, conversei, e ele falou, você quer morar naquela casa? Eu falei, eu quero. Ele deu uma olhada para mim. Ele falou, o valor da casa é tanto. Eu falei, uau. Falei, e para comprar? Porque para alugar eu vi que não dava. Falei, para alugar já vi que não tem dinheiro para alugar, então eu vou. E para comprar? E aí ele falou, para comprar é tal. Eu falei, obrigada. Olha como é bom o nível da amizade. Eu cheguei para uma amiga e disse para ela assim, olha, fui ver uma casa hoje. Ela falou, eu falei, vamos passar comigo lá na frente? Ela falou, vamos. Passei na frente, ela falou, nossa, pastor, é a sua cara. Eu falei, o aluguel é tanto. Ela falou, e para comprar, pastor? Eu falei, para comprar, menina, é tanto. Ela disse, esse dinheiro tem que ir para a pessoa que é troco. Eu falei, menina, que nível de amizade que você tem? Ela falou assim, pastor, isso aí é dinheiro para a senhora, mas para o Deus que você serve, isso não é nada. Eu comecei a orar em cima disso. Isso aí para o Senhor não é nada. E Deus falou para mim, vai sondar o território. Eu fui lá na casa do dono, falei para o dono, deixa eu entrar na casa para ver. Ele falou, entra. Levou eu lá, eu entrei. Que casa, irmãos. Cozinha planejada, aqueles pisos de porcelanato, suíte. A maior suíte que eu tive foi pinico embaixo da cama. Eu falei, Deus, só eu que tive? Não. Falei, Deus, um banheiro só para mim dentro do meu quarto. Quem sabe o que é pinico? Oh, que alívio. Eu pensei que eu estava falando bobeira aqui. Feliz os jovens que... Não, suíte. Não, todo pobre teve uma suíte. Pinico no quarto, porque o banheiro era fora. Não era isso? Então eu falei, Deus, um chuveiro. Esse banheiro dentro do quarto, que fala mesmo? Crust. Falei, Deus, tudo isso. E aí quando eu saio lá fora, aquele quintal maravilhoso, piscina.
área gourmet. Falei, Deus do céu, é isso que eu quero, Falei, eu estou pronta, pode vir, Senhor, eu não sei nadar, mas eu afogo em paz. Eu estou pronta. O dinheiro para o macarrão lá eu tenho, macarrão? Dinheiro para o macarrão eu tenho. E eu comecei a ir na frente daquela casa. Eu chegava na frente da casa, eu pegava o meu óculos, eu apertava como se fosse controle. Parece brincadeira, mas é o poder da sua fé. É um ato de você dizendo, para mim é impossível, mas o Deus que fez a promessa é impossível. Eu não sei por onde recomeçar, mas o Deus que falou que eu posso, eu quero recomeçar com aquilo que eu tenho. O que eu tenho é uma mente limpa para receber o novo de Deus. O que eu tenho é uma história limpa para recomeçar na onde eu parei. Eu pegava o óculos, apertava assim, a minha mente entrava dentro daquela casa. Pegava o lenço, eu apertava e a minha mente, eu entrava dentro da cozinha, eu via aqueles móveis planejados lindos. Na sala não tinha nada. Aquele piso de porcelanato limpo. Aquela sala, aquele quarto com suíte, aquela porta de correr de vidro. Eu via a casa, eu falava, meu Deus, é essa. E eu entrava dentro da casa eu dizia assim, olha eu fazendo bolo, olha eu fazendo isso, fazendo aquilo. Sonhava com arrumando a mesa, colocando uma mesa posta, porque quem é curado não põe panela na mesa e pega aí. Quem é curado coloca a mesa posta. Pastora, mas só eu sozinha. Ei, se você não ama você não tem capacidade de amar ninguém. Comece primeiro por você. Eu arrumo a mesa para mim sozinho e ainda tiro foto dizendo é de hoje. E eu comecei a fazer isso. E aí um dia Deus falou para mim, vai lá falar com o dono da casa. Eu falei, falar o quê, Deus? Eu não tenho 10 reais para dar de entrada, eu não tenho dinheiro de aluguel. Ele falou, passa por lá. Eu passei por lá. Quando eu passei, dei uma buzinadinha com o carro. Ele deu com a mão para mim. Eu falei, eu vou descer. Quando ele deu com a mão, ele deu intimidade. Falei, e aí, tudo bem? Interessante que eu fui uma vez na casa, eu vi um cachorro latino, ouvi, e eu coloquei a mão. Olha, pastor, uma mulher negra, careca, no escuro, com a mão no portão, e a câmera filmando eu e o cachorro latino. Eu não sei como é que não deu polícia, só Deus para me guardar. Eu tô lá, Senhor da casa para mim. Falei pro cachorro, pelo amor de Deus, pega a sua casinha, vai embora, deixa eu entrar nessa casa. Cheguei lá na oficina do dono. Falei, e aí, tudo bem? Já alugou a casa? Ele falou, não aluguei. Falei, vendeu? Ele falou, também não, meu filho está morando lá. Precisou acontecer um problema lá, meu filho está morando lá. Eu falei, legal. Daí ele falou assim, você está com essa casa no coração, né, pastor? Eu falei, eu tô. Falei, meu coração chega a queimar. Ele sorriu e ele disse assim, para você morar naquela casa, só um milagre. Foi a melhor palavra que ele disse para mim. Eu olhei para ele e falei, eu pensei que era dinheiro. Você está falando que é milagre, de milagre eu entendo. Ô querido, talvez você está achando que para você chegar em lugar alto, você está precisando de dinheiro. Deus está dizendo, na verdade, você está precisando acionar sua fé, porque eu estou pronto para fazer o milagre. Deus está pronto. Eu olhei para aquele homem, eu falei, de milagre eu entendo, porque eu já vivi milagre. Fui lá no meu carro, peguei um olhinho ungido. Falei, eu não sei o que você está precisando, mas se você falou de milagre, é porque você também está precisando de um milagre. A partir de agora você vai orar, você vai ungir e vai dizer, Deus, eu preciso desse milagre. E eu lá de casa, eu vou orar pedindo o meu. Eu não falei que era a casa que eu queria. Falei, de lá de casa eu vou orar pedindo o meu. Um dia, depois de 3 meses, quando eu menos esperava, mas nesses 3 meses eu não desisti. Nesses 3 meses eu não parei. Nesses 3 meses eu não conversei com cobra. Não, nesses 3 meses eu não me distraí para contar meu sonho para murmurador. Não, para de ser bocudo. Não, Deus dá um projeto, você não espera nem Deus fazer, você já sai contando. Fica quieto. Guarda, engole a língua. A minha língua coçava de vontade de dizer, olha, ele falou que é só um milagre, mas eu segurava a minha língua e falava, não vou contar. Eu passava na frente da casa sozinha. Eu tenho um casinho, e eu passava com o meu casinho, eu falava, isso aqui ninguém nem percebe. Lógico que percebe um barco, aqueles casão, e o tamanho do carro, e eu lá, até apertava o lenço, dizia, Deus, eu não vou conversar com cobra,
Eu não vou deixar a incredulidade pegar meu coração. Aquele homem está esperando um milagre, e eu também estou esperando um milagre, Senhor. Faz o milagre dele e faz o meu. O dia que eu menos esperei, de manhã, 7 horas da manhã, o telefone toca. Eu atendo o telefone, um número não salvo, né? Eu falei, oi, pronto. Quem está falando? Eu falei, é a pastora Sandra. E o meu telefone, talvez você ligue para mim e você vai perguntar quem está falando. A primeira coisa que eu vou perguntar, você ligou para quem? Eu vou perguntar isso. Você ligou para quem? E aí se você falar pastora, eu falo ela mesma. Se você não falar que é pastora, eu falo assim, então não sei. e fujo. Porque meu telefone um tempo ficou telefone gospel. É um tal de ligue pedindo oração, liga pedindo oração. Eu falei, não tem mais céu não, só tem telefone. Só tem meu disque denúncia no céu. Eu falei, não, eu vou começar a selecionar quem eu vou atender. Porque tem pessoas que dizem assim, pastora, ore por mim, eu estou desesperada. A única pessoa que nos tira o desespero se chama Deus. Você acha que eu também não tenho desespero? Você acha que eu também não tenho dificuldade? Você acha que eu também não tenho dores? E o telefone toca, eu falei, você ligou para quem? Ele falou, para a pastora Sandra. Eu falei, é ela mesmo, querida. Ele falou, pastora, essa senhora está de pé, senta. Eu não tinha nem acordado. Eu falei, não vou falar nada, né? Eu falei assim, pode falar. Ele falou assim, pastora, lembra que eu falei para a senhora que para a senhora morar naquela casa seria só um milagre? Eu falei, lembro. Ele falou, pois o milagre aconteceu. Pode passar aqui e pegar a chave, porque eu estou dando a casa para a senhora morar. É milagre que você está esperando. Deus é especialista em fazer milagre. Oh yes, oh my God. Estou ajudando você, oh my God. Quando eu peguei a chave, que eu entrei dentro da casa, a lágrima escorreu dos meus olhos. Deus falou, eu não estou dando porque você merece, eu estou dando porque você acreditou. Eu não estou dando porque você é mega star, porque você é pastora Sandra, porque você é relevante no meio gospel. Eu estou dando porque você acreditou na promessa. Você não olhou para as dificuldades, você não parou para conversar com cobra, você não parou para se distrair com serpente, mas você continuou buscando a minha face, dizendo, Senhor, eu posso ser infiel, mas Tu que está trazendo a existência à vontade, Tu és fiel. Eu entrei na casa e fiz um propósito. No ano de 2023, passei. Tem alguém que está passando por luta aqui? Ai, glória. Filho, quando a gente está sem luta, porque a gente está do lado do diabo. Não, quando está tudo muito bom, filho, chama a atenção de Deus. Fala, Deus, dá uns cutucando em mim, porque eu estou com o inimigo. É uma luta por dia, básica. Agora, conforme um nível daqui que você quer viver, é 3, 4 lutas. Você que decide. Eu, quando eu estou sem luta, eu falo para Deus, manda a luta, dá uma provinha aí, não deixa não, manda a luta. Quando eu estou dentro da casa, gostando, estou passando uma prova, uma decepção, uma dor, eu ligo para o meu filho. Quantos conhecem meu filho? Eu ligo para o meu filho e falei para o meu filho assim, filho, olha, a mãe não está bem, a mãe está mal. Vai lá na Frangolândia, não sei que nome vocês falam aqui. Vai lá na Frangolândia, compra um frango para a mãe, compra uns pão, uma tubaína, que eu vou ficar por aqui, eu não vou cozinhar, não quero fazer nada, eu estou mal. E coloquei lá meu pão, o frango e a tubaína, que eu gosto de tubaína. E sentei ali na beira da piscina, na mesa, assim, a mesa, do lado da piscina, a lágrima descendo, eu chorando, comendo frango. Ai Deus, como eu estou sofrendo. O céu diz para mim, eu estou vendo. O céu, eu olhei bem. É porque tem hora que a gente está tão acostumado a tomar uma curvatura e dizer, ó vida, ó céu, ó azar, que nós não temos coragem de agradecer a bênção que Deus está dando para nós. Talvez você está chorando por um emprego que você perdeu, mas você não está agradecido, porque mesmo sem esse emprego não faltou comida, não faltou água, não faltou pão. Não, talvez você está chorando por uma gestação que não foi à frente, mas mesmo assim você está vendo sua casa com saúde. Ô querida, para de conversar com serpente e começa a conversar com Deus, dizendo, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na minha vida. E quando termina o ano de 2023, Deus falou para mim assim, é ano de expansão. Eu falei, uau, o que será que Deus vai fazer? Não? O que tem que fazer? Deus falou assim para mim,
Começa a desapegar. Eu sou saudosista. Tem pessoas que é saudosista aqui? Eu sou daquela que, se você me dá um lencinho, talvez eu nem use, mas eu vou lembrar de você. Então eu falo assim: ai, que lencinho tão lindo, foi a Dona Maria que me deu, não posso tirar. E aquilo estava me fazendo tornar acumuladora, coisas desnecessárias dentro da minha casa, que não me acrescentavam em nada. Eu estou falando de casa, mas isso também é no coração, viu? Quantos sentimentos que a gente guarda dentro do coração que não está acrescentando em nada? Quantas dores que você está guardando no seu coração que não está ajudando em nada? É um tal de chorar um namoro que terminou em 1980. Ei, filha, a fila já andou, você está nessa ainda? Vai, parte, corre, menina. Ei, que é isso? Ai, pastora, não, eu estou chorando porque no ano de 2000 eu estava no emprego, eu ganhava 45 mil e agora eu estou ganhando 5. Você não está vivo? Anda, tem vida, tem que ter esperança. E Deus falou: é ano de expansão, tira as coisas, destrava, limpa. E eu comecei a limpar. E tirando, olha, eu chorava porque tinha presentes que eu ganhei da minha mãe. Minha mãe faleceu em 2017. Teve algumas roupas, umas calças que cabia na pastora Manu, e eu tinha uma esperança que ia entrar em mim. Tive que tirar, tive que dar. Doeu, mas eu falei: não. Fazer o quê, né? Calça 42, uma mulher que viesse 50. Falei, dei, comecei a liberar. Deus falou para mim assim: agora arruma a mala, que você vai embora. Deus não tinha dito? É ano de expansão, é ano de você recomeçar. Talvez se Deus não tivesse dado essa palavra para mim, eu estaria ali, porque a cidade é maravilhosa, Boituva, amo Boituva, mas talvez eu estaria ali naquele canto, vivendo dores do passado, porque foi naquela cidade que eu fui traída, foi naquela cidade que eu fui enganada. Muitas vezes eu andava naquela cidade, eu olhava para alguns amigos que eu carrego no coração, e eu dizia: como pode ele ter mentido para mim? Como pode ele ter ficado contra mim? Deus falou: não, peraí, está atrapalhando a sua visão. Você vai começar a conversar com serpente. Deixa eu tirar você daqui e colocar você num lugar amplo, para poder você ver a grandeza daquilo que eu tenho para a tua vida, para você ver a magnitude daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Deus te tirou de lá não é porque você não merece estar lá. Deus te tirou de lá para te livrar das perseguições de lá. Não, você não entendeu. Talvez você está dizendo: Deus, eu não queria ter saído, eu queria ter ficado. Deus diz: o que eu tenho é maior do que você possa imaginar. Eva conversa com cobra. E eu não sou teóloga. Eva conversa com cobra. E eu, esse negócio olhando para mim parar já. Não, olha o jeito que ele está, pastor. Fiquei com medo, mas vou virar para cá. Isso, filho, com o braço. Eva conversa com cobra. E quando Eva conversa com cobra, eles descobrem a sua nudez. Eu imagino o lapeta. Sabe por que lapeta? Porque é lapeta, tá lá, não tem nada que cá. Lá, lapeta, bem longe de mim. Eu imagino o lapeta olhando para Eva, olhando para Adão e dizendo assim: dançou, hein? Vocês falharam, não vai ter mais jeito para vocês, acabou a sua história. Ei, vocês estavam no paraíso, Jesus, ó, Deus, ó, vai mandar vocês cair fora. Deus chega, volta a ter um diálogo com Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus pede para sacrificar um animal e faz roupa nova para Adão e Eva. Ele diz para Adão e Eva: agora vocês vão ter que trabalhar e vão comer do suor do seu trabalho. Sabe o que Deus estava dizendo? A sua história não parou. Eu estou dando a oportunidade de vocês recomeçarem. Não, talvez você não entendeu. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, foi para dizer para mim e para você: não é a prostituição, não é o adultério, não é o roubo que está ditando a sua história. Eu fiz um sacrifício vivo do meu filho, coloquei em você roupas novas e dou um início para você recomeçar a tua história. Vai ter suor, vai ter suor, vai ter lágrima, mas vai ter recomeço. Vai ter dores, mas você não vai estar mais no mesmo lugar que você estava. Ô, minha linda, você de camisa listada, eu acho que é cinza, branca com alguma coisa aí, fica de pé. Relemai que choui, relemai que chubia descei, que ni refai, que ni refaz. Eu imagino Lapeta rindo de Eva, porque Eva se deixou levar, porque
desacreditou por frações de segundo do que Deus tinha prometido. Por frações de segundo, Eva marcou uma bobeira. Ei, o Eterno está dizendo assim: o ano pode estar terminando para você, mas é um tempo de recomeço para a tua história. O Todo-Poderoso, Ele diz assim: eu vi as tuas perdas. E tu diz assim: Senhor, a perda financeira foi tão grande que eu não sei por onde recomeçar, eu não sei se eu terei oportunidade. E Deus está dizendo: e coisas maiores virão. Você não imagina o que eu, Deus, vou fazer por você, diz o Senhor dos Exércitos. Tem coisas maiores, tem coisas maiores, tem recomeço de Deus, tem coisas maiores que vão chegar para a tua vida, que vai chegar para a tua história. Tem coisas maiores. Eva, pode sentar. Eva precisou ter dores para dar luz a filhos. Está doendo? Não importa, o que importa é que você está gerando. Você não é mais infértil. Pastora, não. Se está tendo dores é porque você está gerando. Se eu fosse perguntar para a mãe: mãe, parto dói? Todas nós vamos dizer: meu Deus, não é? Que dor que é para ter um neném, não é? Mas tem gente que tem 5. Sabe o que eu estou dizendo? Dói, mas é bom. Quando você vê a criança, quando você vê o bebê, quando você vê o milagre concluindo, você fala: valeu a pena as dores que eu passei, valeu a pena os processos que eu vivi, valeu a pena os fracassos. Olha, o meu bebê nasceu, o recomeçar de Deus surgiu na minha vida, e eu estou aqui. Ei, querida, essas dores não é para você se tornar infértil, não é para você se tornar amarga, mas é para você olhar e falar: tem recomeço, tem recomeço, tem recomeço de Deus para mim. Tem um homem que está de pé aqui na minha frente, aqui ó, camisa azul. Deixa eu pôr meu óculos para ajudar eu. Contar um segredo, eu não enxergo desse olho aqui. Azul preta. Fica de pé, querido. O senhor bem aqui, ó, que está com a mão, comendo unha. Tem cantina no final do culto? Sinta-se à vontade lá, viu? Redebiai chomi. Relequia chode. Renei que ni refai que ni restou. Enquanto eu estou pregando a respeito de recomeço, eu olho para uma pessoa que viveu perdas, viveu dores e abandono, viveu sequelas a ponto que chegou numa depressão. O Deus Todo-Poderoso, Ele começa hoje a visitar a sua mente. Pode deixar, depois eu pego, obrigado. O Deus hoje começa a visitar a sua mente. Ele diz: eu tenho novos caminhos para você, eu tenho uma nova trajetória para a tua casa. Há momentos que o acusador, ele tenta de alguma forma atrofiar teus pensamentos, e tu olha e fala: Deus, como é que vai ser? E Deus diz assim: você não imagina, porque eu vou chegar de surpresa. Eu vejo Deus entrando dentro de um escritório, eu vejo Deus mexendo em papéis só por tua causa. Ele diz: sou eu que mudo o CID, sou eu que mudo o laudo, e eu assino, e você vai dizer: valeu a pena, porque quando me acusaram, aquele que me justifica me deu direito de defesa, diz o Senhor dos Exércitos.